Pessoal, como vocês estão vendo, agora eu já estou com a nossa galera aqui para o primeiro talk dessa noite. Agora a gente vai falar sobre coisas boas para fazer antes do casamento. Esse tema é interessante, né? Você que é jovem, solteiro, qual que é a ideia desse tema? Muitas vezes, quando a gente fala de jovens, a gente pensa nas coisas que não pode fazer. Você não pode fumar, você não pode beber, você não pode dirigir, você não pode chegar muito tarde em casa. O pessoal que é da igreja, pior ainda, né? Você não pode namorar, não pode ir nas baladas, nas festas. A gente parece que a juventude é uma lista de não podes, e poucas vezes a gente enfatiza aquilo que você pode, na verdade, fazer. São muitas oportunidades. Cada momento da vida é uma estação diferente, com suas oportunidades próprias, seus desafios próprios, e hoje a gente quer te mostrar quais são as oportunidades da juventude antes de você casar, construir família, tá bom? Então, sem mais delongas, vou apresentar o nosso esquadrão que está aqui com a gente. Deixa eu pegar minha colinha. Primeiramente, o professor Danilo, novamente, professor Danilo Correia, formado em História, graduado em Geopolítica. Ele trabalhou como professor e atualmente é secretário-geral do IAYSP do Brasil, abençoado desde 2009 e pai de uma filhinha. Temos também o doutor Rafael Santana, formado em Química, recentemente obteve seu título de doutorado em Química. É professor para Educação Básica e pesquisador na área de síntese orgânica, abençoado desde 2002, pai de 3 filhos. E, por último, a senhora Jaqueline Cian da Silva, formada em Cinema e Novas Mídias, cursando Psicologia, trabalha na TV Cultura como maquiadora e cabeleireira, liderou, junto com seu esposo Isaías, o JUPS, de 2013 a 2017, e hoje é voluntária do TLD Ministério Jovem. Ela é abençoada desde 2013 e mãe de um filho. Então, uma salva de palmas para os nossos convidados e para a Leilane também, que vai estar comigo essa noite, novamente, moderando. Pessoal, só relembrando, então, o esquema aqui do nosso talk, a gente tem algumas perguntas para os convidados, eles vão estar respondendo da melhor forma possível essas perguntas, e aí, em seguida, nós vamos ter um tempo para vocês fazerem suas perguntas pelo chat, e a gente também vai tentar responder essas perguntas, ok? Bora, então? Primeiramente, a gente vai apresentar alguns dados sobre o tema. Vamos lá. Bom, os dados que a nossa equipe levantou são, primeiro dado, Louis Braille. Louis Braille realmente mudou a vida de muitas pessoas no mundo todo. Aos 3 anos, o jovem francês sofreu um acidente na oficina de seu pai e acabou ficando cego. Preocupados em dar uma vida boa para o seu filho, eles o matricularam na escola e o jovem conseguia aprender muito apenas ouvindo os conteúdos. Mas aos 12 anos conheceu um sistema chamado escrita noturna, usado por muitos marinheiros franceses. A partir daí, Louis começou a desenvolver seu próprio método de escrita e aos 15 anos já tinha estruturado o método Braille, que até hoje é usado no mundo todo. Segundo a fonte, crianças passam 5,7 horas do dia no seu celular. A fonte é do App Guardian. 14% dos jovens jogam ao menos 3 horas por dia. A fonte é do Kaspersky. Brasil é o segundo lugar no ranking de países que passam mais tempo em redes sociais. A fonte é da revista Época. As transformações cognitivas, como a capacidade de pensar, raciocinar e de resolver problemas, também possuem indicadores próprios na adolescência. Os processos para obter e manipular, reter informações são aspectos funcionais da cognição. Entre esses estão aprender, lembrar e raciocinar, todos os quais melhoram durante a adolescência. Essas características funcionais, como o aumento da velocidade de processamento e de desenvolvimento das funções executivas, são associadas ao período na adolescência. Segundo Alessandra Strauss, especialista em neurociência e educação pelo Instituto Superior de Educação IVOT. Segundo uma pesquisa publicada pela revista científica Journal of Family Psychology, casais que esperam para ter relações sexuais depois do casamento normalmente têm relacionamentos mais estáveis e felizes, além de uma vida sexual mais satisfatória. Quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, perguntamos: quem você é? Deus também nos pergunta assim. E ele fica muito contente quando ouve uma resposta: eu sou um jovem. Por que será? Porque a época mais bonita e importante da vida é a juventude.
A juventude deve se tornar uma base para o estabelecimento seguro do futuro, a pedra fundamental para a nova era. Entretanto, é cada vez mais difícil achar esse entusiasmo entre os jovens modernos. Cada vez mais aumenta o número de jovens dignos de pena que vagam sem rumo para lá e para cá, sem descobrir qual a sua finalidade na vida. Todos os grandes líderes da história definiram claramente, desde pequenos, o seu objetivo de vida. Pela vida inteira, eles guardaram aquele objetivo estabelecido em seus corações quando eram pequenos e viveram lutando para conquistá-lo. Um cidadão do mundo que ama a paz, página 359. Obrigado, Leilane. Obrigado, nossa equipe aí de pesquisa, por esses dados, né? Então, eles mostram como o tempo da juventude, na verdade, é tão precioso, né? Você vê pessoas como o Braille, aos 15 anos ele já tinha desenvolvido esse método, né, mundialmente conhecido. A gente vê essas pesquisas mostrando o potencial de aprendizado dos adolescentes, né? A palavra do Reverendo Moon também falando da importância da juventude. Por outro lado, contrastando, a gente vê que muitas vezes a juventude não gasta tão bem esse tempo, né, passando muitas horas em redes sociais, em games, etc. Então tá, gente, vamos para as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta da noite, gente. O que posso fazer no meu tempo de solteiro para desenvolver o meu caráter e o meu coração para os desafios da bênção, a vida conjugal e paternidade? Cite exemplos práticos. Essa é a primeira parte da pergunta. E quem vai responder essa primeira parte é a Jaqueline. Olá, boa noite, gente. Bom, na minha visão, primeiro, né, para você se tornar um jovem, né, com todas essas características, na verdade, existem muitos adjetivos, na minha opinião. Mas ser um bom filho, né, é a primeira característica fundamental, né, para você se tornar um bom cônjuge. O segundo é ser um bom irmão. E automaticamente, né, os outros amores vão ser acrescentados, né, na vida de cada um de vocês, né. Eu sempre falo para as jovens, né, para as meninas, que quando elas vão procurar algum cônjuge, que elas sempre olhem, né, o modo como esse jovem, ele cuida da sua irmã, né, se é que ele tem irmão ou irmã, né, porque é através dessa maneira, né, isso serve tanto para as meninas quanto para os meninos, que você vai saber se você vai ter um relacionamento saudável, né, você vai saber como que o seu cônjuge vai te tratar no futuro. Voltando, né, ao assunto, o que eu também acho muito interessante que o jovem, né, possa obter durante a sua juventude é ter empatia, né, e o que é ter empatia? Requer humildade, né, da gente compreender o outro, sempre estar se colocando no lugar do outro, né, em todos os aspectos da nossa vida, tanto na nossa família, quanto fora, né, no mundo em si. Ela te traz uma herança muito grande de como você vai conseguir se relacionar com as pessoas no mundo, quando você tem empatia com elas, né. Um outro adjetivo muito legal, que eu gosto muito, é você trabalhar e você ter responsabilidade, né, você ter comprometimento na sua vida. Quando você tem comprometimento, né, dizem que pessoas que são responsáveis são mais capazes de colocar o seu ego de lado e viver mais para o outro, automaticamente, né. E também essa responsabilidade te ajuda também você ter melhores tomadas de decisões, né. As melhores decisões da sua vida serão tomadas quando você tem responsabilidade, quando você tem comprometimento, né, com seus compromissos, né, o seu compromisso como ser humano na Terra, o seu compromisso como filho, o seu compromisso como irmão, e automaticamente você vai ter um compromisso como um marido bom, um pai excelente, né. Outro adjetivo que eu gosto muito é você se tornar um líder da sua própria vida, né. O que significa isso, tornar um líder da sua própria vida? O verdadeiro pai ensina que antes da gente tentar dominar o mundo, a gente tem que dominar nós mesmos, né. Quando a gente consegue dominar as nossas ações, né, tomar as melhores decisões, controlar o nosso corpo, principalmente a nossa mente, né, a gente consegue ter
ter boas tomadas de decisões, né? Um outro adjetivo também que eu marquei aqui, que eu acho muito legal, é você trabalhar a habilidade de bons relacionamentos, né? Se relacionar com as pessoas é importante porque você consegue tomar decisões, né? Você consegue ser um líder e aprender a tomar boas decisões. As decisões, ela está inclusa em vários adjetivos que eu estudei, né, para responder essas perguntas. Uma coisa também que é muito importante que eu coloquei é você criar bons hábitos, né? O que os bons hábitos traz para a nossa vida, né? Ela tem um provérbio que diz que semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeia um caráter e colha um destino. Então, assim, bons hábitos vão te destinar a muitas coisas boas da vida, né? Ele vai te proporcionar muitas bênçãos, né? Não só bênçãos espirituais, mas bênçãos materiais também, né? Elas estão automaticamente relacionadas. Outro adjetivo que eu coloquei também é você se tornar virtuoso e ter integridade no seu caráter, né? É muito amplo esse assunto, porque a gente, conforme o desenvolvimento, né, do ser humano, a gente vai adquirindo isso através da nossa família, né, através das nossas relações externas, a igreja, né, a escola, o trabalho, e assim, isso vai nos moldando, né, o meu caráter, né, a minha integridade. Muitas das vezes também, essa integridade, esse caráter é colocado em prova, né, e como eu vou lidar com essas tomadas de decisões, né, quando eu estiver nesse fogo cruzado? Então, assim, todos esses adjetivos, eles são passo a passo, né, para você ter tomadas de decisões boas, de você formar o seu caráter em sua juventude, que, na minha opinião, é o ciclo vital mais importante, é onde você tem mais energia, onde você tem mais vontade. Claro que nem todos os jovens são assim, mas te dá o espírito de herói, né, de poder. E realmente é verdade que conforme os anos passam, né, eu que já estou com 30, isso vai diminuindo também, as responsabilidades também acabam aumentando, e aí vem outros assuntos, né, que não condiz aqui. Seja respeitoso e tolerante, né? O verdadeiro pai fala muito sobre isso, né? Inclusive, eu não cresci dentro da igreja, mas uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci as palavras dos verdadeiros pais foi que o verdadeiro pai, ele era muito amplo, né? E ele fala muito sobre preconceito, sobre ser tolerante, sobre respeitar o próximo, né? Os jovens têm, né, aflorado na sua pele. E eu acho que esse momento da juventude é tão importante você adquirir esses adjetivos, sabe? Essas virtudes, porque te traz, assim, é como se você consegue se mover e caminhar por vários caminhos, porque você consegue ter discernimento, né? A sua consciência, ela desperta de uma maneira que é indescritível. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa muito importante que é externa é a educação financeira também, né? É muito importante que nós jovens tenhamos educação financeira, porque a gente vai educada assim. E quando a gente se casa, a gente encontra muitas dificuldades, né? E uma das dificuldades é o financeiro. Como eu vou lidar com esse dinheiro, né? Quais os meus planos agora que eu tenho mais uma pessoa para somar comigo esses desejos? Então, assim, enquanto vocês são jovens ainda e estão na flor da pele, aproveitem para vocês terem uma educação financeira que vai trazer muito benefício para cada um de vocês, né? Uma outra questão também é você seja e viva altruísta, né? Porque o altruísmo é uma coisa, você consegue levar a vida muito mais fácil do que ela poderia ser. A vida é difícil, né, gente? Ela traz um monte de dificuldade na nossa vida, no nosso cotidiano. E quando você é altruísta, você consegue sempre olhar com outros olhos. No mundo existe maldade, né? Existe maldade dentro da gente também, né? E quando você consegue mudar esse olhar para outras coisas, você
traz um modo de vida diferente, né? Viver melhor, né? O que eu quero para minha vida, o que eu quero para a vida do meu próximo, o que eu quero para o meu futuro, né? Então, ser altruísta traz toda essa bagagem, né? Uma bagagem de confiança, né? Uma bagagem de visão de mundo melhor, até mesmo porque se a gente não acredita no futuro, né? Para que a gente vive, então? Né? Tem esse diálogo filosófico. Ainda estou em tempo, Jocelyn? Não, já foi, mas muito bom esses pontos todos que você levantou, Jade. Quem que vai responder a segunda, Leilane? Bom, a segunda pergunta aqui vai para o Dr. Rafael hoje. Vamos lá? Quais aspectos externos mínimos vocês consideram importantes ao jovem desenvolver antes de ter um cônjuge e constituir sua família? Como podemos desenvolvê-los? Doutor, com a palavra. Boa noite a todos. Acho que boa noite, meu povo, mais uma vez. Na verdade, eu agradeço pelo convite, né, do grupo do TLD, saudade de todos, na verdade, estou um bom tempo aí sem participar das atividades do TLD, então, muito obrigado. Vamos lá, pessoal, quais são os aspectos mínimos, né? Acho que a Jaque, na verdade, ela respondeu tudo que a gente tinha aqui colocado como cronograma. Falei assim, rapaz, estava dando um sermão, Jaque. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, vamos lá então. Nós temos que pensar enquanto jovens, e ainda quando não assumiu um compromisso com relação à bênção, por mais que de repente vocês possam receber um noivado, né, ter a sua parceira aí para que no futuro possa contribuir para o desenvolvimento da sua vida familiar. E o que acontece, pessoal? Eu acho que durante esse período de juventude, acho que a gente poderia estar desenvolvendo, principalmente, a nosso lado acadêmico também. Lembrando que, quando a gente fala lado externo e interno, eles não devem caminhar separados, eles devem sempre caminhar juntos. Então, você deve aprender a desenvolver nós, né, especificamente, devemos aprender a desenvolver os nossos corações, e como também usar esse período na qual nós ainda não iniciamos uma família, ou não temos um noivado, para poder nos profissionalizar, né, como a Jaque colocou, no sentido de que você busque se profissionalizar na questão de escolher um curso específico, né, daquilo que te agrada mais, daquilo que te deixa feliz, para que no futuro, quando for constituir uma família, você já tenha a sua respectiva profissão, né? E com isso, então, não só, né, os dois caminhando junto, cada um com as suas respectivas profissões, eu acho que vão ter um êxito maior aí para poder desenvolver e formar a família nos dois aspectos, nos dois âmbitos, né, tanto interno quanto externo. Por que eu tô falando isso, gente? Às vezes, a gente deixa muitos quesitos da nossa vida após o momento que assumimos uma responsabilidade muito grande com outra pessoa. E quando você assume essa responsabilidade com outra pessoa, né, ainda vem a formação da família, vem filhos, e isso acaba atrapalhando um pouco no sentido de você poder ter uma responsabilidade maior, de poder ter que sustentar a casa, desenvolver a seu nível familiar. Então, se você ainda não tem esse aspecto de estar casado, ainda ter um cônjuge, se você se preparar durante esse período, os dois, né, tanto o homem quanto a mulher, vão estar mais formados, tanto internamente quanto externamente, para poder seguir em frente na sua vida familiar. Então, vamos lá, né? Lembrando que nesse momento, também fala um pouco demais como a Jaque, tá, gente? Lembrando que nesse momento, hoje, atualmente, nós temos uma gama de informação, né? Nós vemos no mundo onde a tecnologia, onde nos propicia desenvolver cada vez mais o nosso lado cognitivo, né? Nosso lado acadêmico. Então, nós temos que aproveitar esse momento, né? Eu sei que a parte de diversão, a parte de entretenimento são momentos importantes, realmente são, né, para você desfrutar com os seus amigos, mas também nesse lado de concentração, de você se preparar para o futuro, eu acho que é muito importante. Como o verdadeiro pai coloca, sonhe grande, né? Sonhe alto. E se você sonhar alto, se você desenvolver esse sonho e sonhar alto, esses sonhos podem ser concretizados, né? Tanto internamente quanto externamente. Lembrando que nós temos 3 bênçãos, né? E uma dessas bênçãos é ser próspero. Ser próspero é importante para a nossa vida também, né? E para manter uma família, você tem que adquirir esse grau de prosperidade também. Então, os dois sempre têm que caminhar junto. Então, a minha dica é: aproveite esse momento
para desfrutar com bons amizades, lembrando que bons amigos têm sempre aquelas pessoas que nos levam mais para próximo de Deus, né? Deixa eu parafrasear pastor Roberto, como também aproveite o momento para que vocês possam desenvolver o lado profissional, desenvolver o seu coração, para que tudo que foi citado pela Jaque na primeira pergunta possa estar em ressonância, e nessa ressonância o desenvolvimento, né, do grau de coração, do grau de amor, juntamente com a questão profissional, possam levar todo mundo, né, a atingir aquilo que buscamos. O que nós buscamos? Sermos pessoas felizes, né? Eu acho que isso é importante. E a felicidade, ela deve caminhar dos dois aspectos, tanto no lado interno quanto no lado externo. Então, legal. Essa é a minha resposta. Show. Então, sejam todos felizes. Abraço. Legal. Obrigado, Rafael. Leilane, vamos para a próxima? Vamos embora. Terceira pergunta. Se você pudesse voltar no seu tempo de solteiro, no que você investiria mais? Ou se capacitaria? Pode ser tanto algo interno como externo também. Essa pergunta quem vai responder é o Danilo. Com a palavra, professor. Olá a todos, boa noite, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, essa equipe fantástica. Então, eu irei focar, né, um pouco mais no interno, até porque alguns pontos externos, né, a própria Jaque falou, o próprio Rafael falou. Eu realmente, se eu pudesse voltar, eu faria muitas coisas diferentes, né, muitas coisas diferentes. Principalmente atitudes que serviram para moldar o meu caráter, né, ações, atitudes, comportamentos que eu poderia ter realizado de forma melhor. Mas tudo isso eu acho que se baseia principalmente em 4 aspectos, né? Em 4 tipos de comportamentos, de amores que eu deveria ter amadurecido em sua plenitude. Ontem eu acabei citando esses 4 tipos de amores e acho que talvez o meu foco seria desenvolver alguns deles com uma qualidade melhor. Porque se eu tivesse desenvolvido esses amores em níveis de perfeição, em níveis absolutos, com certeza hoje eu me tornaria uma pessoa melhor, seria um pai melhor, seria um amigo melhor, seria um filho melhor, né? Então acho que eu desenvolveria mais um dos 4, né? Como eu disse ontem, então nós temos 4 tipos de amores. Então é o amor filial, o amor fraternal, amor conjugal e o amor paternal, né? Então esse amor fraternal eu desenvolveria ele de uma forma melhor, né? Eu aprenderia, por mais que os meus pais, né, por mais toda a educação dentro da família, dentro da igreja, nos ensinaram a ser pessoas mais altruístas, pessoas mais que aprendemos a dividir, a amar ao próximo, eu sinto que talvez eu poderia ter desenvolvido isso de uma forma melhor. Ser mais leal, ser mais amigo, ser mais parceiro e ser menos egoísta, né? Eu realmente deveria ter melhorado esses aspectos, porque isso moldou o meu caráter. Então hoje, muitas coisas que eu aprendi na minha vida e que eu aplico na minha vida hoje são consequências das minhas atitudes no passado. Então, por exemplo, se hoje eu sou uma pessoa, ou busco ser uma pessoa mais altruísta, não é porque eu fui na minha adolescência, fui na minha infância. É pelo fato de eu ter errado e ter perdido amigos, ter magoado pessoas. E quando você perde um amigo, quando você magoa alguém, muitas vezes isso te marca. E isso aconteceu comigo diversas vezes, né? Como minha própria esposa. Então isso se refletiu até muitas vezes no meu próprio casamento. Muitas vezes eu magoei a minha própria esposa simplesmente pelo fato de eu ser egoísta, né? E é nesse nível de amor, é nesse amor fraternal que nós aprendemos a dividir, nós amadurecemos como indivíduo, né? E esse aspecto de ouvir as pessoas mais, conversar mais, eu não ouvia muito. Eu tinha um grande problema em eu impor muitas vezes o que eu penso, o que eu quero, né? Então, se eu acreditava que aquilo era verdade, então eu lutava e não, isso é verdade, mas eu esqueci de ouvir. E quando a gente não ouve, a gente deixa de aprender, deixa de evoluir, e isso traz consequências muitas vezes negativas para o nosso cotidiano. Isso seja com os amigos, seja com os pais, seja com sua esposa, seja com seus filhos. Então, esses são pontos que eu aprendi na minha vida pelo fracasso, não pela vitória. Então, o meu conselho, né, o que eu falaria para todos os jovens: ame mais, amadureça esse amor, seja um bom irmão, sirva as pessoas,
ouça, aprenda a ouvir mais as pessoas e falar menos. Isso é um aspecto extremamente importante para a nossa vida. Porque quando nós conseguimos dar um passo para trás, nós conseguimos dimensionar e ver a situação de uma forma muito diferente. Às vezes, né, eu acredito muito que o próprio princípio ele nos ensina que se acontece alguma situação na minha vida negativa, algum problema, enfim, eu tenho que parar, pensar e tentar entender por que aquela situação está acontecendo. Se eu sou uma pessoa impulsiva, se eu sou uma pessoa onde eu sou agressiva, né, muitas vezes isso atrapalha a minha vida. Então nós temos que ouvir mais, pensar mais, dar um tempo. Essas são atitudes que eu desenvolveria mais para poder se eu pudesse corrigir, né? E é um conselho que eu dou para as pessoas, para os jovens: desenvolva esse amor, é extremamente importante. Eu não sei se respondeu a pergunta, né? Mas foi basicamente isso. Isso aí, Dan. Vamos lá. Próxima pergunta. Pergunta número 4. A sociedade oferece aos jovens muitas opções de diversão destrutivas para o seu estado espiritual e físico, como sexo livre, drogas, bebidas, por exemplo. Quais seriam as formas mais saudáveis e celestes de se curtir a sua juventude? Se possível, coisas que inclusive seriam mais difíceis de se desfrutar uma vez abençoado ou com filhos, por exemplo. Essa pergunta que vai nos responder é a Jaque. Olá, as perguntas elas acabam se religando, né, uma na outra, e as respostas também, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer, né, até mesmo antes de ter filho, vou dizer de novo, criar bons hábitos, né? Bons hábitos nos liberta, né? E não deixa a gente amarrado em certas situações e também nos faz crescer, né? A gente tem menos dificuldade de repente ficar estagnado, sabe? A gente se desenvolve, a gente cresce. E uma das coisas também, quer dizer, muitas outras coisas que eu escrevi, né, também é servir, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de servir a qualquer coisa, seja da igreja, ou seja alguma atividade voluntária no mundo externo, aproveitem, gente, sirvam, né? Tem que asilo, tem orfanato, tem trabalhos voluntários, vão lá e façam, porque isso traz para vocês uma bagagem de vocês conseguirem viver o que a outra pessoa vive, né? Traz para vocês um aprendizado de que não existe só o seu mundo, existe vários mundos. E o que eu posso fazer para diferenciar nesses outros mundos, né? Circulando através deles, claro, com muita responsabilidade, né? Porque também liberdade sem responsabilidade a gente sabe que não existe, né? No que a gente acredita. Então, assim, aproveitem esse momento, porque depois que você casa, muita coisa muda, então você fica limitada em algumas coisas, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante, né, você se encontrar com Deus. Aproveita esse momento para você também se encontrar com Deus, né? Leia bastante, sabe? Faça oração, faça veneração, participe de tudo que a igreja te proporcionar, tudo que eleve o seu espiritual, sabe? E assim, uma coisa que te eleva muito foi como a gente sempre ouve o pastor falar, né? A gente acabou de ouvir também o Rafa falar, você estar no ciclo de pessoas que te elevem espiritualmente, né? Porque quando você está no meio do ciclo dessas pessoas, você pode sair para andar de patins, você pode sair para andar de skate, você está muito mais seguro, né? O seu pessoal, o seu espiritual está muito mais seguro, né? Você se sente, como se tivesse uma proteção quando você tem as mesmas pessoas que têm os mesmos ideais que você, e você participa desse ciclo, né? Uma outra coisa que eu vou citar, é até particular, né? Que vocês aprendam a perdoar, porque depois que você se casa, você vai ter que perdoar muitas vezes. Até mesmo porque a gente vem, né, com uma educação diferente, cada cônjuge com a sua educação. E quando a juventude te dá essa oportunidade de perdoar, então, assim, perdoe seus pais, perdoe seus irmãos, perdoe seus amigos, perdoe tudo que vocês tiverem que perdoar, porque você vai treinando o seu coração para esse próximo passo, né? Eu acho que é isso. Acho que são... Vou diminuir um pouco, Jocelyn, para meus amigos também, para os meus irmãos participarem sobre essa resposta, que é uma resposta muito gostosa de responder.
Já que você falou muitos pontos bons, né? Alguns desses pontos que você falou são bem divertidos. Por exemplo, você curtir, né, com a galera que tem uma cabeça parecida com a sua, tal mesmo ideal, né? Se os outros quiserem compartilhar outras formas, focando um pouco mais nessa parte da diversão, né? Porque o jovem quer se divertir, né? Então, assim, formas saudáveis se deixa você se divertir. Se quiserem complementar, Rafa, Danilo, eu diria viajar. Viajar sozinho é mais barato sempre, né? Você dorme em qualquer lugar. Um dito muito legal é que o quê? A sorte não muda, mas o destino pode mudar. Então, assim, as ações que você toma muda muito o seu destino, né? E é lógico, viajar é uma coisa incrível, te traz, assim, conhecimentos incríveis. Mas a gente sabe que tem algumas limitações também, né? Entre os jovens. Olha, Sim. Só um ponto, prometo ser bem rápido. Eu acho que existe tantas formas da gente se divertir, do jovem ser feliz, sem a necessidade de você praticar o sexo livre, drogas e bebidas. Ontem, por exemplo, né? Então eu estava com algumas pessoas, a gente conversando, aí fizemos algumas brincadeiras e nos divertimos muito sem a necessidade. Crie competições entre amigos de coisas saudáveis. É bem possível, sabe? O Ministério de Santa Catarina, o Ministério de Jovens de Santa Catarina, eles fazem umas gincanas, umas atividades entre os jovens que não deixa nada a desejar para qualquer outra atividade lá fora. O jovem ele pode dançar, o jovem ele pode cantar, o jovem ele pode rir, o jovem ele pode fazer tantas coisas e não necessariamente ele precisa de qualquer algo ilícito, qualquer algo que possa prejudicar a sua saúde para ele estar feliz, né? Então, priorize as amizades, priorize a alegria, né? E isso é importante. Faça atividades que ajude a agregar, né, na sua vida. Toda sexta-feira, eu jogo futebol com o Jocelyn. Nós brigamos, discutimos e não precisamos de outro meio para a gente se sentir feliz, né? Rafael, está convidado, viu? Por favor, não fuja. Então, assim, nós queremos nos divertir. Então, existem esses caminhos. Basta o jovem querer. Tô aqui. Tá bom? E outra coisa importante, em cima da fala de vocês também, é poder trazer a possibilidade de trazer transformação para as outras pessoas. Porque no meio de pessoas que canalizam esse foco, eles acabam trazendo uma luz que venha trazer transformação para as outras pessoas também. Porque a partir do momento que nós criamos esse ambiente, criamos e desenvolvemos esse tipo de ambiente, outras pessoas também querem estar juntos. Então, isso nos possibilita também trazer transformação, né, gente? Eu acho que isso é bem bacana. Transformar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas também a chegarem a próximo de Deus. O que nós não podemos ver aquilo que é errado e nos associarmos àquilo, né? E sim trazer transformação onde quer que estejamos. Porque eu sei que as coisas acabam sendo tentadoras, né? Parece que as coisas que acontecem no mundo secular são bem tentadoras e você acaba sendo envolvido e não transformando. Então, como a Jaque colocou, você pode sim andar de skate, andar de patins, fazer piquenique, fazer um acampamento, tudo de maneira saudável, com pessoas que realmente buscam ter essa conexão, né, com o lado de Deus também. Então, temos que ter esse tipo de influentes também, né, trazer transformação para os outros. Legal. A Jaque comentou, né, você também falou, Rafael, essa questão de você servir, seja na igreja ou se envolvendo com algum trabalho voluntário. Eu não digo, talvez diversão não seja a palavra exata, mas sim, com certeza são experiências muito ricas, né, te proporciona um aprendizado muito profundo e, assim, uma satisfação interna muito grande, né, e com certeza é uma forma de você se preparar muito bem para a bênção e para ser pai, porque a essência da bênção de ser pai é você basicamente aprender a servir, sacrificar a si mesmo em prol dos outros, né, então é uma dica excelente aí para você que é jovem, né, tem mais tempo, mergulhe no voluntariado, em servir, em casa, lave a louça, sirva os pais, ajude os irmãos, tantas formas. Vamos para a próxima? Vamos lá. Você ajuda a esposa, né, Jô? Demais. Ajuda a esposa, ajuda os filhos. Boa. Bom, pergunta número 5. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é importante para o meu futuro, mas eu não tenho a força ou disciplina para colocar em prática. O que eu posso fazer? Essa é a pergunta quem vai responder é o Danilo. É uma pergunta que talvez 99,9% dos jovens tem, né? Mas é algo extremamente importante. E a resposta, na verdade, está em parte da pergunta, né? Tem alguns pontos que eu gostaria de falar, e isso me ajudou bastante. E
isso talvez possa agregar, e eu espero aí que os meus companheiros, né, possam complementar posteriormente a minha fala. Acho que o primeiro ponto, né, o jovem ele tem que ter a disciplina, ele tem que ter a consciência, né? Ele tem que entender o que separa a vida dele de estagnação ou de evolução. Isso de forma interna e forma externa também. Aí a gente tem que trabalhar esses pontos da disciplina com qualidade. Eu tenho que buscar me preparar, eu tenho que me organizar, eu tenho que ser uma pessoa dedicada em diversos aspectos, né, para poder alcançar os objetivos. Porque se você não tem disciplina, dificilmente você vai conseguir alcançar qualquer objetivo. Isso seja pessoal, profissional, de caráter emocional, enfim. Nós temos que buscar. A gente tem que ser disciplinado e coerente com tudo que está entrelaçado. Isso nos remete ao segundo ponto, que para ter essa disciplina nós temos que ter o quê? Paciência. Porque problemas, dificuldades, vai acontecer a todos os instantes. Então, se a gente não tem paciência e tenta aprender com os erros, nós não conseguiremos, de forma alguma, ser disciplinados. E esse é um problema muito grande. A gente tem que entender que os erros, eles nos ajudam a evoluir. E se a gente não ter essa paciência, essa resiliência, dificilmente nós conseguiremos ter a disciplina e alcançar os nossos objetivos. Sabemos que vamos encontrar problemas, sabemos que vamos ter dificuldades. O que eu preciso ter? Qual que é o próximo passo? Ser otimista. Se eu não for otimista, a minha vida será um problema, né? Então, já aconteceu um problema, eu já crachei tudo, falando, não quero mais, reclama, você reclama, você reclama. Isso prejudica você de uma forma muito negativa, né? O princípio fala, né? Insatisfação e reclamação faz mal para o meu eu espiritual. E de fato isso faz. Isso atrapalha muito no meu objetivo, no meu desenvolvimento. Então a gente ser otimista vai nos ajudar muito em ter paciência, em ter disciplina para poder alcançar os nossos objetivos. Isso é extremamente importante. Um outro aspecto importante, a gente tem que identificar qual que é o meu desejo, o que eu quero alcançar com aquilo, algo ardente, aquilo que faz você superar os seus medos, faz você pensar de uma forma, pensar fora da caixinha, né? Quais que são, desenvolver as relações pessoais, isso é extremamente importante. Então eu tenho que identificar esse aspecto, aquilo que me motiva. Porque senão eu não vou conseguir ser um bom profissional lá na frente, eu não vou conseguir ser um bom pai lá na frente, eu não vou conseguir ser um bom desenhista, enfim. Eu preciso identificar aquilo que me motiva. Por que eu vou realizar isso? Por que eu quero ser um professor? Por que eu quero ser um jogador de futebol? Por que eu quero ser um desenhista? Por que eu quero ser um pastor de igreja? Eu tenho que entender, eu tenho que identificar esse desejo ardente. Porque se eu conseguir identificar isso, eu consigo lutar com mais afinco, eu consigo alcançar isso de uma forma totalmente mais produtiva. E outra, eu tenho que ter confiança, principalmente na forma como eu vou me comunicar com as outras pessoas. Mas o que isso tem a ver com a comunicação? Se eu vou estudar, a comunicação ela é a chave de tudo. Comunicação com seus professores, com seus amigos, com sua família, com as pessoas que estão em sua volta, porque ela te ajuda você a preparar, ouvir opiniões dos outros, ouvir qual que é o melhor caminho, ouvir as experiências das outras pessoas, seja positiva, seja negativa, né? O grande X da questão o grande segredo é saber filtrar isso de uma forma positiva. Filtrar esses aspectos para que você possa alcançar o seu objetivo de uma melhor maneira. Então, vamos relembrar os pontos, né, que eu citei aqui, já que meu tempo está estourando e eu acabo falando demais. A gente tem que ter uma disciplina e uma consciência disso extremamente importante. Paciência e resiliência, isso é um aspecto fundamental, porque problema vai acontecer, e se eu não for paciente, de forma alguma isso vai acontecer. E otimista, as coisas podem acontecer errado 1, 2, 3, 4 vezes, mas eu tenho que pensar, eu tenho que ser otimista que eu vou alcançar esse objetivo, né? E outra, identificar um aspecto extremamente importante, aquilo que qual que é a sua paixão, qual que é o desejo, por que você quer desenvolver, por que você quer se tornar um profissional, por que você quer ser um bom pai, por que você quer ser um bom professor. Nós temos que ter isso, e principalmente, ouvir as outras pessoas e buscar uma comunicação com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei se respondeu a pergunta, né? Espero que meus companheiros possam complementar em alguns aspectos, mas esses são pontos que eu acho extremamente importantes para alcançar os nossos objetivos. Show.
Só complementando, né, aproveitando, parece que a gente não tem pergunta para responder no chat, então vou só complementar um pouco, na verdade, agregar, né, o Danilo falou por último essa questão da motivação. Acho que a motivação é essencial, porque assim, tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: é sempre mais fácil você não fazer nada. E de fato né? Você fazer algo, se esforçar, se sacrificar, não é gostoso, não é agradável, né? Então você tem que ter uma motivação muito forte, né? Algo que realmente você se identifique e fala, não, para isso vale a pena esse sacrifício. A sua motivação tem que ser algo que te motiva mais do que aquilo que te desmotiva no seu obstáculo, né? Então você tem que ter esse algo além da montanha, porque senão realmente fica difícil você superar as dificuldades que inevitavelmente vão surgir, né? Então, através de reflexões, de você tentar se imaginar no futuro, se projetar, você tem que conseguir criar objetivos com os quais você se identifica. Aliás, isso que o Verdadeiro Pai ele fala, né, na biografia, que se você quer ser o melhor, pode ser, mas vão surgir muitas dificuldades no caminho, você só vai conseguir ultrapassar tudo se você tiver uma motivação muito forte. Um grande segredo também, desculpa pegar a fala mais uma vez, mas o grande segredo é a gente fazer um mapa mental de tudo que eu quero, um mapa dos meus objetivos, né? Estruturar isso bem, né? E dentro dessa estrutura você separar a sua vida diária, familiar, pessoal, profissional, espiritual. Isso está bem definido, né? No seu dia a dia, na sua convivência, né? Na sua prática diária, no seu desenvolvimento, para que isso possa ter êxito. Onde você desenhe um quadro, colhe um papel, veja esses pontos todos os dias, isso te ajuda com certeza a evoluir, a se desenvolver de uma forma melhor. Perfeito. Isso aí. Pode falar, Jaque. Tá ouvindo? Sim. Vou usar um exemplo da minha vida, por exemplo. Quando eu era jovem, quem me conhece sabe dessa história que eu sempre conto. Quando eu era jovem, né, eu ficava imaginando, né, que tipo de... Eu vou usar a minha bênção, mas isso pode ser colocado também no seu dia a dia, no seu cotidiano. Que tipo de esposo que eu quero para mim, né? Qual as qualidades que eu quero que o meu esposo tenha? Coloquei 5, né? 5. Se o meu esposo tem 3 qualidades, tá positivo. Eu acho que ele é a pessoa, né? Quanto mais qualidades atingem aquilo que eu coloquei no meu papel, no meu objetivo, né? É porque eu estou no caminho certo. Tá tudo certo, né? E eu idealizei isso, né? Eu coloquei uma meta, né? Quais os requisitos, né? Que ele deveria ter. Ele não preencheu todos os requisitos, mas preencheu muitos requisitos, né? Do que eu desejei. Eu acho que do mesmo modo a gente pode colocar isso na nossa vida, tanto profissional, né? Tanto familiar, né? Em vários aspectos. Então, assim, e também não adianta, agora, né, coloquei essas qualidades no meu esposo, mas também não adianta eu exigir uma qualidade e também não ter essas qualidades, né? Então, eu acho importante a gente refletir sobre isso e colocar num papel mesmo, né? Eu falo que é os meus lixões, né? Eu tenho esses papelzinhos guardados no meu lixão até hoje, para me lembrar disso, sabe? E eu gosto de passar isso para frente, porque realmente isso foi uma motivação, né? Para eu saber qual a escolha certa eu estava tomando no meu futuro. Bom, essa é a minha reflexão. Legal, já que isso não é lixo não, pô, é tesouro, né? São os seus guias aí, que bacana. Pessoal, então a gente está chegando já no final. A ideia desse talk realmente é mostrar para você, jovem, que a sua juventude, esse tempo antes de você casar, pergunta para qualquer um que está casado, pelo amor de Deus, não desperdice esse tempo, porque tem muita coisa extremamente produtiva, importante que você tem que fazer, investir neste momento, né? Se você encontrar uma pessoa casada, uma pessoa que já trabalha, tem filhos, então pior ainda, provavelmente a pessoa vai falar para você que o que ela mais quer é mais tempo. E você, jovem, solteiro, a gente imagina que você tenha tempo, numa vida normal você tem bastante tempo, porque você não precisa se preocupar com a sua sustentação, você não tem alguém para cuidar, você não tem esposa, não tem filhos, então você tem tempo é ouro, ok? Então, gente, para a gente encerrar, vou pedir para... Desculpa, Leilane, quem que era? Opa, Jojo, a gente acabou de receber uma perguntinha aqui no chat. Então bora responder. Tobias Malgarejo. Alguma dica para ter claridade do porquê
além da meditação e da oração, como posso encontrar um bom porquê autêntico e próprio? Rafa, você pode comentar essa pergunta aí pra gente? E a pergunta. Pode repetir ela de novo, por favor? Claro, vamos lá. Alguma dica para ter claridade do porquê, além da meditação e da oração, como que eu posso encontrar um bom porquê, creio que seja para a sua vida, né? Um porquê autêntico e próprio. Isso, acho que ele está falando dessa motivação que vai lhe dar força para... esse porquê deve ser a motivação, né? De você realmente saber que aquilo é seu objetivo, é aquilo para o qual você vai lutar, né? Então, como identificar aquilo, né? Construir uma motivação forte dentro de si, né? Entendi. Bom, é o seguinte, eu acho que algumas questões, elas são bem pessoais, né, em relação à sua vida de fé, à sua vida profissional. Eu encaro assim, que tudo na nossa vida, ela não está separada das relações um para com o outro, né? Então a gente tem que pensar assim, que as motivações, elas vão surgir no intuito de que você possa estar sempre vivendo para ajudar as outras pessoas, independente daquilo que você escolher para a sua vida. Então vejo que uma das maiores motivações é sempre praticar o bem para com o outro, né? É claro que quando a gente fala em ser feliz, a gente nunca busca praticar o mal. Isso foi algo que apareceu e surgiu ao longo da história nos relacionamentos humanos, né? Mas eu penso que, além de intensificar a sua vida, pensando assim, olhar uma causa própria e tentar fortificar o seu coração, você poder, assim, observar o que o outro precisa, necessita, e você sempre tá dando energia, que aquilo também fortalece você, ajuda você a desenvolver internamente. Isso vai desenvolver todos os relacionamentos que até, inclusive, o Danilo colocou, né, a Jaque também, né, em relação ao seu comportamento como um filho, porque acho que inicia tudo ali, né, o seu relacionamento com os seus pais, depois, o relacionamento com os seus irmãos, e você sempre vai observando aquilo que necessita de um para com o outro. Que alguma das frases eu ia deixar para falar no final, mas eu posso até citar agora, né? Nós temos que pensar que, independente da profissão que você escolher para sua vida, aquilo que você tem que pensar que ela sempre tem que estar na causa de poder ajudar as outras pessoas. Então, se eu for um professor, como o Danilo colocou, não é para mim mesmo, né? É para poder ajudar as outras pessoas. Se eu for um médico, se eu tiver o sonho, motivação para se tornar um médico, com certeza é para salvar as vidas das outras pessoas, não é para salvar a minha própria vida. Então, eu creio que isso está envolvido dentro de um relacionamento circular entre os âmbitos de amor, sempre no intuito de estar ajudando e buscando ajudar as outras pessoas que estão dentro do ciclo, não só do ciclo da nossa vivência, mas aquilo que a gente pode compartilhar com todos, né, para a causa do bem. Eu acho que, não sei se eu respondi, não sei se era esse o intuito, mas acho que a motivação maior é sempre estar buscando o bem e poder ajudar os outros. Eu posso dar prosseguimento? Claro. Eu vou comentar em cima da resposta do Rafael, mas eu penso que, de uma forma objetiva, né, para os jovens que estão buscando qual que seria o caminho, como poder encontrar esse objetivo ardente, né? Então, existem algumas dicas práticas de como a gente pode realizar isso, né? Acho que o primeiro aspecto, né, a gente faça uma lista sobre o que eu quero, qual que é o meu propósito, isso é importante. Então, na pergunta ele disse através de meditação, através de oração, mas principalmente, às vezes a pessoa não sabe aquilo que ela quer. No momento eu quero ser professor, no momento eu quero ser jogador de futebol, no momento eu quero ser músico, enfim. Faça uma lista com calma, com paciência, estude, pesquise, né? Busque os aspectos de cada caminho que você quer seguir. E não aqui não é o momento de julgar se você, eu desisti desse aqui, eu vou para outro. Esse não é o momento. Se você está desistindo daquilo que você achava que queria, volta para sua lista, leia, né? O jovem, ele tem que refletir bem, né? Isso é um passo, né? Além dessa lista, né, de qual que é o seu propósito, faça uma outra lista quais são as coisas que você gostaria de realizar. Descubra aquilo que você é bom, né, naquilo onde você se encaixa melhor. Eu possivelmente eu seria um péssimo jogador de futebol, apesar de eu gostar muito, porque eu não tenho a habilidade necessária. Eu sei, isso é muito claro para mim, né? Se fosse uma competição de falar bastante, talvez eu me sairia muito bem, porque eu gosto de falar, eu falo bastante. Então a gente tem que buscar e tentar descobrir no que eu sou bom, né?
Outro ponto é, descubra o que é mais importante para você, para o jovem, o que realmente eu quero. É mais importante o quê? Eu ganhar dinheiro, e eu quero ganhar dinheiro para dar para outra pessoa, fazer uma atividade boa, mas é mais importante eu não ganhar dinheiro, mas eu arrancar sorriso das pessoas. Isso é importante. A gente tem que descobrir o que é importante para mim, né? Para poder encontrar essa paixão, esse meu objetivo. E outra, algo fantástico, use todos os seus dons. Se você experimente todos os dons, tudo aquilo que você tem, tudo que Deus lhe deu, tudo aquilo que você construiu na sua adolescência, que construiu na sua infância. Isso é importante. E talvez acho que o último aspecto mais importante é saia da sua zona de conforto. Porque se a gente continuar na nossa zona de conforto, dificilmente a gente vai experimentar coisas novas e vai aprender e buscar coisas novas. Muitas vezes, aquilo que a gente não achava que eu gostava é aquilo que eu vou adorar na minha vida. Né? Então, esses são talvez alguns pontos objetivos que podem ajudar o jovem a encontrar a sua paixão, o seu propósito. Eu não sei se... na verdade, eu respondi sempre a resposta do Rafael, mas eu não sei se ajudou ou respondeu a pergunta, né? Não, uma hora a gente responde, né? Posso só fazer um comentário também? E acho que seria legal assim também. Nunca desista, né, Danilo? Porque, às vezes, durante esse período, várias dificuldades e, como foi colocado, determinação, esforço, ter a resiliência... E então, vai ocorrer alguns obstáculos que vão aparecer no caminho e você não deve desistir, né? Não deu certo naquele momento, levanta a cabeça, pensa, medita, siga em frente, que as coisas vão caminhar sempre na qual seu objetivo final ele possa ser atingido, né? Então, acho que assim, tem que ter esse tipo de desenvolvimento no seu coração. Uma coisa que você colocou bem bacana aí também é a questão da paciência. Por que a questão da paciência, gente? A paciência é uma virtude do amor. Por muitas vezes, na juventude, a gente é um pouquinho afobado, né? E espera que as coisas venham de maneira imediata. E elas não aparecem de maneira imediata. Conforme você vai trabalhando, você vai se esforçando, você vai subindo degraus e vai percebendo que você não conseguiu atingir um degrau ainda acima. Mas, bom, eu tenho que saber o que eu vou fazer para poder estar caminhando e estar subindo cada vez mais. Então, penso que a paciência também ela é muito importante, né? Não tento resolver as coisas de maneira explosiva, porque às vezes ela não funciona, principalmente em momentos de raiva, momentos de fúria. Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento do seu coração e também o desenvolvimento do seu crescimento, né? Gente, pessoal, deu errado, desculpa, Jústula, deu errado, levanta a cabeça e siga em frente. Não, desculpa eu, gente, assim, tá muito bom, mas que a gente realmente tá já no tempo limite, tá? Lembrando a todos que depois de toda a programação, a gente vai ter um bate-papo no Discord, né, numa sala Discord, para aqueles que quiserem entrar, não sei se vocês vão poder, mas isso é legal, a gente pode continuar essa conversa lá também. Bom, pessoal, o lema do nosso seminário, como vocês sabem, é Be the Light. Então, para a gente encerrar, vou chamar o Rafael para ele fazer uma brevíssima consideração para você que está nos assistindo de casa, como você pode brilhar, ser a luz aí, você jovem, solteiro. Rafael. Vamos lá, então, pessoal. Eu, na verdade, escolhi uma palavra, especificamente, que é sempre procure deixar saudades aonde você está presente. Saudades pro lado do bem. Quando eu falo saudade do lado do bem, tem aquelas pessoas que passam por um determinado lugar, que ela sempre lembra assim, poxa, graças a Deus que fulano de tal foi embora, né? Porque ele sempre tinha algo negativo. E quando eu falo deixar saudade, é que todo lugar que você vier a passar, a pessoa lembre de você com a pessoa na qual foi aquela melhor que passou por aquele determinado lugar. Porque foi aquela que foi a mais proativa, foi aquela que interagiu mais, foi aquela que se determinou mais, foi aquela que sempre buscou realizar aquilo que fosse bom para a causa e para aquele lugar que ela estava naquele momento. Como eu citei naquela resposta aqui, na qual foi colocada como pergunta, é de que, independente da profissão que a gente escolher para a nossa vida, ela nunca está separada do viver para o bem do próximo. Ela sempre está ali para viver e poder ajudar sempre o próximo. Então, pensem que, aonde eu estiver, eu sempre tenho que deixar laços bons para que as pessoas sempre lembrem de mim com um coração fervoroso e com um coração na qual ela se sinta à vontade de estar próximo de você novamente.
Então sempre deixe saudade para com os outros, né? Pensando no verdadeiro Pai, pensando em Jesus, são pessoas grandes na história que tiveram grandes feitos, que deixaram um grande legado. Então, se a gente sempre deixar um coração de saudade para com os outros, significa que nós sempre estaremos levando um grande legado. Ou seja, nós vamos trazer transformação aonde quer que nós venhamos a estar, né? Então, essa é a minha mensagem, né? Seja um poder de transformação, seja a luz que ilumina todos os cantos na qual estaremos presentes e sempre deixe o coração de saudade para com as outras pessoas. Então, um forte abraço a todos. Obrigado aí pela oportunidade de poder participar junto com vocês no dia de hoje. Ju, muito bom, Rafa. E para a gente concluir, vou convidar então a Jaque para fazer uma oração para os jovens e para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Consigo. Bom, meus amados pais celestiais, verdadeiros pais, celestial humanidade, boa noite. Eu quero agradecer por estar aqui hoje reunido com os meus irmãos, com as minhas irmãs, Pai, para dividirmos sabedorias que o Senhor deixou nessa terra para os nossos jovens, para dividirmos conhecimento, opinião, que possam agregar no fortalecimento e no crescimento da vida de cada um desses jovens, Pai. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde, por toda a proteção que estamos tendo, Pai, vivendo este momento de pandemia mundial. Pai, por todo o amor que o Senhor tem por nós, por todo o amor que está sendo transmitido através desse talk, Pai, através dessa live, que o Senhor possa levar para muitos jovens, para muitas pessoas, em todas as fronteiras do mundo, Pai, muito amor, muito conhecimento, que novas atitudes, Pai, que novos comportamentos, que novos planos possam surgir na vida de cada um que aqui se encontra. Pai, abençoe-nos para que possamos ter um ótimo fim de ano, que possamos refletir sobre os nossos comportamentos, Pai, sobre os nossos processos de mudança, que possamos entrar num próximo ano esperançosos e que possamos mudar nossos comportamentos para melhor. Possamos amar o nosso próximo e sempre estar disposto, Pai, a sempre crescer e aprender e nos edificarmos como seus filhos. Nos proteja e nos ajude sempre. São essas bênçãos que eu quero agradecer. Ora em meu nome, Jaqueline da Silva Souza, membro da família Abençoada Central. Adiu. Amém. Ju, muito bom, pessoal. Vou pedir a todos, então, uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigado pelo esforço de vocês para estar trazendo essas informações tão importantes para todos. Obrigado, pessoal. Gente, dando continuidade aqui, pessoal, quem está nos assistindo, lembra de curtir o vídeo, tá bom? Rapidinho, se inscreve no nosso canal também, ok? E agora eu vou chamar aqui mais uns recados da galera e mais umas apresentações musicais. Aproveitem.